E é o que eu venho pedir a vocês, o apoio da comunidade, sim, e o apoio judiciário de pessoas que são direitas de bem, não são de criminosos, né, que trabalham me acusando ou dizendo que eu devo ser acompanhado por alguém, o que me coloca como suspeito. Esses vocês podem excluir das nossas vidas e nem conversar. Quando alguém chegar a mostrando algum documento, relatório, dizendo que eu sou incapaz, eu tenho deficiência, ou que tem algum tipo de psicólogo que me acompanha, pegue o documento, tire foto ou grave a pessoa e me mostre. Me mostre para eu poder processar. A mesma coisa o familiar, a advogada Alicia Silveira. Quando buscarem vocês, eu colocarei representante, dizendo que é em nome dela. Grave, tire foto, me diga, compartilhe, fale presencialmente comigo, porque todas essas pessoas vão ser processadas por mim. Eu quero que me fale, seja testemunha também, como também precisa de provas, que é elas que vão, no contexto, seja de trabalho ou domiciliar, dizer que são advogadas, né, de familiares meus ou minhas advogadas. Já soube que um tempo atrás, essa Alicia Silva e a Ayla tentava dizer até que era minha mãe, madrasta e a filha, suposta filha ou cônjuge, para tentar cometer algum tipo de estelionato sobre meus bens, com orientação de Renan Bolsonaro e dos seus advogados do princípio jurídico. Todo golpe de estelionato referente a minhas finanças ou indenizações ou a processos são orquestrados por essas pessoas mencionadas, principalmente pelo filho do estuprador. Ele só não busca seu nome diretamente relacionado a isso de forma pública, clara, porque ele está ali buscando ajudar o pai e destruir a vítima do pai. Compreende? Esse rapaz não é meu advogado. Esse rapaz não tem nenhum tipo de ligação comigo. Nunca tive nenhum tipo de relacionamento afetivo, nem sexual, nem de amizade com essa pessoa, nem profissional, nem direito. Ele buscou se tornar advogado até dos garotos que eu tentei, há um tempo atrás, adotar, quando eu vi que eles estavam utilizando testemunhas falsas contra mim, existia até o processo de adoção. Esse rapaz orientou garotos até a dizer que eu teria estuprado eles, ou que eu seria pedófilo. Mulheres que eu já me interessei que poderiam ter filhos ou não, que eu nunca tive nem contato, nem conheci a filha dessa mulher, ou o filho dessa mulher. Ele orientou a dizer que esses filhos, né, e filhas dessas mulheres sofreram um estupro ou pedofilia por mim. Compreendem a gravidade? O cara está criando vários discursos falsos, testemunhas falsas para dizer que eu seria pedófilo, estuprador, para sujar a minha imagem, meu nome, a minha honra, em processos que ele move com o pai contra mim, porque o pai dele é estuprador. E se negam a abrir os processos em que ele já perdeu. E utilizam principalmente Ayla e Lícia Silva, porque infelizmente são pessoas que têm formação na área do direito e que infelizmente eram vizinhas minhas desde que eu morava com meu pai em Alagoinhas, né, que tentava comprar o patrimônio que eu herdei do meu pai, que nunca foi vendido a ela, não por mim. E eles tentam aplicar golpe de estelionato de tudo quanto é forma. Antigamente, essa quadrilha dava dinheiro, essa rede de tráfico de exploração sexual, dava dinheiro para pessoas testemunharem falsamente contra mim, ficarem me xingando na rua, torturando psicologicamente e mentindo para os outros, desde o período de faculdade, em contexto de trabalho, mas depois que eu comecei a fazer os vídeos assim, isso repercutiu, sabe o que é que eles estão dizendo agora? Que eles dão dinheiro para cuidadores, acompanhantes. Quem está nesses contextos de hospital, instituição, algum lugar de lazer, estaria como cuidador, psicólogo, acompanhante, para mentir para o judiciário. Aí são pessoas que me acusam, que chegam num lugar dizendo que eu estou em corpo sem estar, que eu tentei assediar mulher, criança ou homem sem eu fazer nada disso, apenas para eu perder meu trabalho. Você já viu cuidador, acompanhante, falando mal de quem cuida? Você já viu cuidador, acompanhante, tentando causar dano a alguém premeditadamente? Que essas pessoas ficam frequentemente
diariamente tentando me causar dano, falando mal de mim, nunca se apresentaram como cuidador. Só tentam estar no mesmo espaço que eu para dizer que tem algum tipo de acompanhamento ou interação. Estão ali apenas como colegas de trabalho. Se eu entro no meu condomínio ou vejo alguém passar, é apenas uma pessoa que passou, que pode residir aqui ou não, ou que vai fazer entrega também. Não tem contato, conversa, diálogo, interação nenhuma. Para o judiciário, eles se apresentam como cuidadores, como acompanhante do deficiente, suposto deficiente, compreende? É o maior absurdo, gente, que está ocorrendo. O sistema de justiça todo vendo isso. Ou perguntando até quando, ou vamos ver quando é que ele vai se tocar de quê. Eu preciso me tocar que tem um bando de corruptos e a sociedade brasileira precisa saber. Tem um bando de corruptos dentro do sistema de justiça e até da própria polícia. Quem veio para dentro do hospital, quando eu fui trabalhar, foram policiais corruptos. Que esse Renan Bolsonaro já iniciou, mas já tinha previsto o processo em outros países, eu não sabia, não fui notificado oficialmente, judicialmente até hoje, estavam lá tentando enganar todo mundo, dizendo que estão em avaliação. Pedem tipo uma avaliação coletiva, algo assim, uma investigação. Mentira, mentindo para todo mundo no Brasil, e lá fora eles estão contando que são acompanhantes dos deficientes. Ele não tem como participar de audiência do processo, porque ele lá é deficiente. A gente acompanha ele dentro do hospital todo dia em casa. Ele está em força, ele não vai estar participando de audiência. Entende, gente, a gravidade da situação? Essas pessoas precisam ser presas. Não existe acompanhante. Existem criminosos, pessoas que aceitaram receber dinheiro de uma quadrilha e se passaram por acompanhante. E quando essa quadrilha precisar, que eles testemunhem falsamente contra mim, eles vão testemunhar. E os corruptos do judiciário vão supervisionar, dizendo que estão fazendo investigação do processo, ou supervisionando notificação do processo de forma nenhuma. Sem eu saber e nem ser informado do número do processo, autor do processo, ano que foi criado, ano que foi encerrado, juiz responsável pela causa e qual foi a sentença proferida. As sentenças proferidas durante o processo e a última sentença a proferida no resultado. Compreenderam a gravidade? É isso que é o grave. E a pior coisa é que o que resta é a gente, é a nossa comunidade se ajudar. Ser humano com ser humano, pessoa com pessoa, porque o judiciário, como o judiciário faz a parte dele, a gente não pode contar. Nem com policiais. Eu só peço às pessoas da minha cidade, se cuidem. Desconfie de quem chega com esse discurso de que quer ajudar, ou quer fazer parte do grupo do WhatsApp ou do grupo de ajuda de desafio. Estão instalados em Alagoinhas desde 2021, desde que isso se percorreu, cada vez mais, veio mais criminosos para cá. Teve gente que apanhou, mudou testemunho, espancaram várias pessoas tentando dizer que eram policiais que trabalhavam para políticos ou para mulheres que fizeram denúncia dessa quadrilha de Alagoinhas. Mentira, tudo isso aí era gente que trabalhava para essa região. Eles só tentaram se esconder, se enquadrar dentro de um tipo de perfil que não passasse tão percebido. E só para dizer a vocês, isso tudo é muito grave, né? Eu tenho até que falar disso, da necessidade de fazer uma locação de aluguel de espaço para residir, né? Por causa desse contexto de vulnerabilidade, desse contexto de violência processual, que o próprio sistema judiciário no Brasil é conivente. Isso tudo é analisado também e avaliado lá por outros países, em que eles foram colocados como contexto. Que o traficante do Jair e o Renan Bolsonaro, que é só advogado também, é filho dele é advogado, né? Eles acusaram o sistema de justiça brasileiro também, seja com uma acusação falsa ou não, eles lá estão sendo investigados também. Como é que o judiciário brasileiro tem se comportado, como se posiciona, como intervém, se é omisso ou não, o que ele fez para resolver isso?
Porque esse rapaz está denunciando essa quadrilha de forma pública desde criança. Na verdade, desde 2021 que eu comecei a fazer denúncia. E eles dando um jeito de encobrir. As primeiras denúncias, mesmo sem muito conteúdo, eu tentava denunciar a existência desses criminosos. Eles buscavam arquivar, esconder como a gente criminosa fazia de estar investigando. Hoje em dia, desde que eu comecei a falar mais disso, né, desses últimos períodos de 2024, 2025, 2026, até 2023, já levei denúncias no Ministério Público, tenho como comprovar, papel impresso, digitalizado, dos relatos que eu fiz, que ouviram o que eu pedi e arquivaram as denúncias, não levaram à frente para favorecer bandidos. Tenho como provar outro país que eu tentei denunciar. E o judiciário não se comportou como deveria, nem o sistema de segurança pública. Fiz boletins de ocorrência, vários boletins de ocorrência foram arquivados. Seja denúncia ou boletim de ocorrência, o que fosse, foi cancelado ou arquivado. Nunca abriram para contar dos vídeos, nem mostrar e perguntar, olha, o que é isso aqui que significa? O judiciário, se foi acusado, né, de conspiração política ou algo do tipo, ou dizer que ele tem uma influência alta, era só eles não falarem nada. A gente não pode supor o que seja isso aqui, ou te dizer o que a gente acha disso aqui. Vamos te mostrar os vídeos do que se passa envolvendo você, né, e essa outra pessoa ou agressor, e você vai ter que nos dizer. Não pode me responder o que é isso aqui, e eu diria que é estupro. Não me mostraram nenhum vídeo, não tentaram nem mostrar presencialmente de uma forma neutra. Só abafaram e falcaram no emprego. Só para vocês terem uma noção. Estou denunciando de forma pública em Instagram, já tem mais de um ano. Já tem vídeo no YouTube, Instagram, várias coisas. Como é que o judiciário brasileiro se comportou depois de fazer isso? E foi que fez referente às situações de estupro do homem. Por que eu fui ouvido ou fui buscado presencialmente sobre isso? Ninguém. Sistema de Justiça dos Estados Unidos, vocês que receberam um processo envolvendo meu nome, ninguém. É só o que eu tenho a dizer a vocês. Estão avaliando e investigando. As denúncias falsas do Jair, o comportamento do sistema de justiça brasileiro da segurança pública, ou o meu comportamento também, é isso que eu tenho a dizer. Ninguém buscou falar disso, ninguém buscou mostrar vídeo, ninguém buscou esclarecer fatos, intervir ou se posicionar conforme o sistema de justiça deveria. Reparando danos ou fazendo justiça. Buscando reparação, proteção da vítima ou garantia de direitos. Nada. É só o que eu tenho a dizer a vocês. E todos vão ser processados, podem me acusar do que for. Vou processar todo mundo do mesmo jeito, não vai existir delação nenhuma. No dia que o judiciário americano recebeu algum papel dizendo que eu fiz delação, e consta informações de delação com nome rápido, que não procede nada. Se baseiem nos vídeos que eu estou fazendo aqui falando. Compreende tamanho e nível de corrupção aqui dentro? Nem eu mesmo que estou no Brasil me sinto segura disso aqui dentro. Só para vocês terem uma noção da gravidade. Se eu estivesse totalmente seguro, pessoas que são suspeitas de tráfico humano e exploração sexual não estariam me acompanhando de forma remota, nem de forma presencial. Não teria tido tantas testemunhas que mudaram a versão do testemunho. O discurso apresentado a vocês antes. Praticamente quase todos, ou 90%, deve ter mudado o testemunho, referente no que se refere a familiares do amigo. Só para vocês terem uma ideia de quanta gente a quadrilha do Jair Messias Bolsonaro ameaçou, espancou, agrediu, para começar a colaborar com eles e mudar a versão. E eles não demonstram para os outros o que mudaram a versão. Então,
sendo agredido, ameaçado, caminhando junto com os demais que procuram obter justiça ou procuram falar a verdade. Por quê? Porque eles estão querendo criar até algumas provas falsas contra essas pessoas. Para incriminar os demais, que não mudou o testemunho ainda até hoje. Buscando ir atrás deles, né? É para isso que eles conseguem usar. Gente, é uma situação séria e grave. É só o que eu tenho a dizer. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo de forma clara. Enquanto não abrirem um processo para mim, eu vou ter que trazer tudo à tona de forma pública. Abram um processo, qualquer coisa, faz até um acordo para não falar certas coisas ou nomes de forma pública, e eu vou poder, né, recorrer judicialmente, fazer minha defesa da forma adequada e ter testemunha também até não der mais que eles acusaram. Mas, infelizmente, eles não abrem, se negam, me negam dados. Então, eu trago todos os dados à tona, com o nome de todo mundo, que essa é a forma que eu tenho de defender. Enquanto o judiciário não me ouvir, sistema de segurança pública, e também não abrirem os processos, não notificar todos os dados que tiverem, que poderiam ser tratados numa audiência em sala fechada, a continuar sendo expostos de forma aberta, de forma pública em rede social. Por causa da negligência e da omissão. Espero até que o sistema de justiça americano, os demais que investiram, compreendam. Por que isso só ocorre dessa forma assim? O nome do dado sendo exposto. Por causa da negligência, omissão, né, do Estado brasileiro, das pessoas que fazem parte desse processo desde que ele foi iniciado. E que buscam pedir para que ele não seja aberto, ou que provoque caso, ou para não contar. Por causa dessas pessoas específicas que recorreram para que isso ocorresse dessa forma. Na verdade, o que se enfrenta aqui é uma rede de tráfico humano e exploração sexual. Os traficantes chegaram a exercer casos políticos, mas eles não lidam com a demanda da forma real como ocorre. Quando eles continuarem trabalhando para essa demanda, falando de política de conspiração e negando os direitos da vítima, tudo ocorre assim. Sendo exposto para a sociedade, para quem quer ouvir, até por rede social. Bem diferente do sistema de justiça americano. Eu venho reconhecer, porque olha, talvez se esse cara não tivesse aberto processo em outro país contra mim, de conspiração política, eu estaria sofrendo violência pior dentro do Brasil. Como foi que eu tive acesso, até para reconhecer que eu sofri situações de estupro, de violência, agressão, que eu estava desacordado, drogado por essas pessoas, por causa do método investigativo que ocorreu no período que ocorreu o processo em outro país. Eu só tenho a agradecer por um outro país ter procurado investigar e saber a verdade. E foi aí que eu pude descobrir certas coisas e analisar certos dados. Porque o meu país não procurou me falar a verdade, eu não fui permitido. E negligenciar os fatos. Compreendem a gravidade da situação? É até por outro país que eu espero algum tipo de intervenção, seja dos Estados Unidos ou para notificar o processo. Eu já não tenho esperança, pelo visto, nem mais no meu sistema de justiça brasileiro. Senão eles já teriam tratado da demanda real como se deve ser tratada. Não teria sofrido estupro novamente, violência novamente, se isso tudo tivesse sido aberto e tratado da forma correta.